a nossa sexta live, é 1 mês e meio conectados com tantas pessoas, e por incrível que pareça, com uma audiência praticamente a mesma desde a primeira, muito bacana. Muito obrigada por essa tarde tão gostosa de novo. Nós estamos aqui com a equipe toda, aqui em São Paulo é feriado, mas nosso time aí está trabalhando. Obrigada, equipe de marketing, mais uma vez, vocês estão arrasando aí, cada vez mais bacana essa nossa live. Queria agradecer também meu time de Itaquá, que é a nossa parte de logística, que continua trabalhando bravamente aí, sem nenhuma parada. Realmente eles estão na linha da frente aí, vestindo a camisa, então super beijo aí para vocês, muito obrigada também. Obrigada aí aos nossos mascotes, né, que cada vez mais, a cada live, a gente tem novos mascotes, aqueles mais antigos e tem aquele que se junta, mas eu tenho que saudar Neila, Lactose, que bombou na live do Zé na semana passada, o time aí também da Vigor, o Lorival, que é nosso mascote aí, com um carinho muito grande. Muito obrigada, Lori, de você estar aí com a gente. O Enio da Manacá, seu Claudira, equipe toda aí, todo mundo conectado. Turma da equipe da Dupont Brasil, nós temos Dupont da Colômbia hoje, Dupont do Chile também. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pessoal do Equador, tanta gente aí conectada. E eu vou chamar o Múcio agora para cumprimentá-los e também apresentar, Múcio, um novo membro aí da nossa equipe, né, que começa a trabalhar no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vou deixar você para fazer essa apresentação e a gente vai aqui se comunicando por trás dos bastidores. Não esqueça de mandar as fotos, nosso time vibra com cada foto que chega, eu também. Então, vão mandando fotos aí para a gente. E bom evento aí para vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu estou falando aqui desde de minha casa em Valinhos, no interior de São Paulo, perto de Campinas. Obrigado mais uma vez. Aí nós temos quase 700 pessoas hoje aí que estão inscritas, um número muito grande. Estou muito feliz de poder conversar novamente com vocês sobre queijos. Obrigado, Nancy. Obrigado a toda a equipe da Fermentec. Eu estou aqui falando em nome de minha empresa, da Dupont, né? Fica em São Paulo. E a gente já vai começar e eu vou aqui apresentar o mais novo membro da equipe Fermentec, da qual eu faço parte, me sinto como membro da família, né? Então eu queria apresentar para vocês o Daniel Lempk, né, que acaba de se juntar ao time da Fermentec justamente no meio do turbilhão aí da crise do coronavírus, né, Daniel? E ele está lá em Sulina, no Paraná, nesse momento. E Daniel é um rapaz jovem, né, tem 23 anos, se formou na Cantossa há cerca de 2, 3 anos, e logo que ele se formou, ele veio trabalhar e fez vários estágios em várias empresas grandes do Brasil, e ele veio trabalhar inicialmente com o Laticínios Bela Vista, que é uma grande empresa, uma grande parceira nossa também, né, e ele foi logo encarregado de acompanhar e coordenar a montagem da fábrica do Bela Vista lá em Sulina, no Paraná. E o Daniel tocou isso aí durante 2 anos, né, Daniel? E pôs para rodar, para valer. Tornou-se agora o rei da mussarela, né? E aí, posteriormente, surgiu uma oportunidade de trabalho na Fermentec. Então, a Nancy gosta de ter sempre gente talentosa. Trouxe o Daniel para trabalhar conosco, né? Então, Daniel, seja bem-vindo ao nosso time. Você vai acrescentar muito. Nós temos muita confiança com você. Eu te conheço bem, sua capacidade técnica, né? Sua capacidade de articulação. Você tem muito jogo de cintura. Muito, isso é importante, além do seu conhecimento técnico, né? Que já está cada vez crescendo mais. Seja realmente bem-vindo a trabalhar com o nosso time. E, num ponto de vista muito pessoal, gostaria de dizer também que o Daniel é meu sobrinho, com muito orgulho, né, Daniel? Ele é filho da Heloísa, né? Com o Davi, a Heloísa é irmã de minha esposa, da Eliana. Então, eu tenho muita alegria de ter também o Daniel como sobrinho, né? E a partir de hoje, acabou o tio Múcio, né, Daniel? Fala aí, como é que eu chamo mesmo? Ah, Múcio. Mestre Múcio, né? Múcio, acabou. O tio Múcio morreu, né, Daniel? Então, tá bom, viu? Seja bem-vindo. Te passando a palavra, Daniel. É isso aí. Obrigado, Múcio, pelas palavras aí. Boa tarde, pessoal. Como o Múcio já me apresentou, né? Mas eu sou o Daniel, sou o novo gerente de contas da região sul. Entrei na Fermentec aqui no início da pandemia
E ainda estou me adaptando ainda, estou me acostumando ainda com esse desafio, né? E eu queria agradecer a Femetec, a Nancy e o Marcão por estar me dando essa oportunidade de participar desse webinar. Esses webinars aqui com o Múcio, eles de fato representam o que a gente enfrenta, né, no dia a dia de fábrica, os problemas, os desafios técnicos, né? Então é um conhecimento de muito valor. E queria agradecer também ao Múcio por estar compartilhando esse conhecimento com a gente, principalmente pela forma, Múcio, tão simples que você fala, algo tão complexo, né, que tem toda uma ciência, toda uma química por trás da tecnologia de queijo e faz para a gente ficar fácil o entendimento, né? Então é sempre um aprendizado, uma experiência poder estar te ouvindo aí. E eu queria deixar uma mensagem também bem breve para quem está ouvindo a gente. Nesse momento que a gente está passando agora, né? Para a gente se manter unido, manter focado e com muita força, muita fé, né? Ninguém esperava, ninguém imaginava que nós íamos passar uma coisa dessa algum dia, mas eu tenho certeza que unidos a gente é muito mais forte que esse vírus aí. E se Deus quiser, isso vai passar rápido, a gente vai poder retomar a nossa vida, retomar os nossos projetos de vida, né? E estar com as pessoas que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, né? Então, já estou falando demais aqui, né, Múcio? Vamos para o que realmente interessa aí, para as perguntas. Deixar a grande estrela falar hoje aí, né? Vamos lá. A gente vai começar, então, Obrigado. o primeiro bloco agora. A gente vai falar sobre mussarela, né? Vou começar aqui com duas perguntas, na verdade. Quais os defeitos e problemas que pode ter ao fazer mussarela com leite com citrato? E vou adicionar outra pergunta, Múcio. Gostaria que o Múcio, se possível, explicasse as diferenças com relação à mussarela produzida por fermentação lática e por acidificação direta. Diferenças com relação à composição, derretimento e liberação de óleo. Tem alguma empresa no Brasil que trabalha com mussarela obtida por acidificação direta? Ok. Essas duas perguntas estão bastante próximas uma da outra. Nós colocamos numa pergunta só, né? A respeito da mussarela feita com ácido cítrico. Não tem muitas empresas, tem assim uma ou outra que utiliza ácido cítrico, empresas que têm forte influência italiana, né, na elaboração de queijos, similares aos queijos que fabricam na Itália, que é o Fior di Latte, né, italiano, que é de denominação de origem protegida, né, e também o Boltino. Aqui no Brasil nós temos 2 ou 3 empresas apenas que fabricam numa escala industrial. Em escala artesanal tem algumas outras, especialmente no Vale do Ribeira, aqui no sul do estado de São Paulo, onde tem muito búfalo, né? Fazem quase igual ao original italiana. Mas tem outras empresas também no interior de São Paulo, ali perto de Itapetininga, de Sorocaba e tudo mais, né? Então, na verdade, é o seguinte, não podemos dizer que é um defeito, né, e problema que pode ter fazer mussarela com leite com citrato. O citrato é muito usado na fabricação desses queijos na Itália, onde geralmente não tem uma fermentação por fermento, preferencialmente por citrato, e aí o pH é trazido para por volta de 6,40, perdão, 5,60 mais ou menos, com adição de citrato diluído a 10%, né? E geralmente com leite frio, e adiciona-se o citrato. A razão de usar o citrato é que o citrato, se você comparar o citrato com o ácido lático, ambos são ácidos, e ambos têm capacidade de reagir com o cálcio que está no leite, né? E provocar uma desmineralização e abaixar o pH, obviamente. Então, eles vão descalcificar a caseína. A diferença grande é que o ácido lático é um ácido que nós chamamos de monocarboxílico. Então, o ácido lático ele reage apenas com cálcio, enquanto que o ácido cítrico ele tem a capacidade de tricarboxílico, que reage com 3 cálcios. Então, quando nós trazemos o pH 5,6 com ácido cítrico, a mussarela fila instantaneamente, mesmo o pH tão alto, porque ela já está descalcificada. É como se fosse uma mussarela com pH 5,05, 5,1, feita com fermento, né? É exatamente a mesma coisa em termos de desmineralização. Então, então se você acidificar
um leite a pH 5,6 com ácido lático, não vai acontecer nada em termos de filagem, não vai filar. Ele vai ficar muito ácido, ele vai coagular, obviamente, mas ele não vai, dependendo da temperatura, ele vai coagular, mas ele não vai filar. Mas com ácido cítrico, sim, porque tira muito cálcio. Agora, esse queijo, já partindo para a segunda parte da pergunta, né, ele não serve para fazer o pizza cheese, não é comumente utilizado para o pizza cheese estilo americano, que é uma mussarela de baixo teor de gordura, obviamente, 22%, 24%, e também baixo teor de umidade. Enquanto que esse estilo Bocconcino, Fior di Latte, aquelas bolinhas, né, aquelas cerejinhas, essa tem umidade de mais de 60%. E a umidade muito alta, e como não tem fermentos, né, de uma maneira geral, apenas coalho e o ácido cítrico, ela não desenvolve a mesma funcionalidade em termos de derretimento e tudo mais. E vai ter um alto teor de lactose. Você imagina que, como não usa fermento, a lactose vai estar intacta. Se você colocar numa pizza, vai dar uma pizza, claro que vai. Vai derreter muito bem, vai ficar um derretimento extenso, porque é muito úmido, porém vai queimar, porque existe muita lactose. Então, essa que é a situação, tá? Você não pode realmente fazer uma comparação e utilizar essa mussarela para pizza da maneira ordinária ou regular que nós usamos aqui no Brasil. Agora, deixa eu esclarecer que tem algumas empresas no Brasil que já estão começando a usar o ácido cítrico para fazer uma pré-acidificação do leite a pH 6,30, 6,40. Qual a finalidade disso? Ajuda a acelerar o processo de fermentação, claro, né? Você abaixa o pH, você tem uma colhada mais firme e você tem também, obviamente, um rendimento melhor, porque você corta a colhada mais firme, você vai ter menos finos no soro, tá? Então, tem uma influência positiva no rendimento. Mas tem uma influência positiva também na filagem, porque você já parte com uma boa parte do cálcio já sequestrada, né? Já está presa no ácido cítrico, então você já poderá filar essa mussarela a um pH um pouco mais alto, tá ok? Pode partir para outra pergunta, Daniel, a número 2. Beleza, Múcio. Perfeito, obrigado. Segunda pergunta agora ainda sobre mussarela, agora de um defeito. Qual o fator que ocasiona manchas amarronzadas tipo graxa na mussarela? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou mandar um abraço para minha grande amiga aí, Ariane, né, que já se aposentou do Itaú, e eu sei que ela está participando. Ariane, um abração para você. Eu me lembrei de você porque nós tivemos uma pequena participação com você, todo o trabalho foi seu, da sua equipe no Itaú, a respeito dessas manchas da mussarela. Grande abraço para você, Ariane. Obrigado por participar. Tenho muita admiração por você e seu trabalho, Ariane. Na época que nós fizemos uns trabalhos em conjunto com a Ariane, lá no Itaú, ela fez uma identificação do tipo de mofo que ela julgou, ela publicou sobre isso, que é um chamado do gênero Foma. Então, essas manchas amarronzadas que parecem graxa, elas se devem a um tipo de mofo que desenvolve somente na casca da mussarela e é bastante comum. Eu tenho muitas fotografias que eu recebi, a Ariane me passou algumas outras, desse defeito, que não é um defeito grave, digamos assim, do ponto de vista organolético, não vai estragar a mussarela, mas do ponto de vista estético, nem impede que ela seja comercializada. Dá umas manchas grandes sobre a superfície, que realmente se parecem manchas de graxa, tá? E o queijo está embalado. Vou explicar as características. Normalmente ela vai demorar muito a aparecer, vai demorar meses, semanas e semanas, tá? Normalmente isso vai acontecer na mussarela que está no mercado. A razão disso é porque há um problema na embalagem, se deve à barreira de oxigênio da embalagem, que não é muito boa. Não estou falando de furo na embalagem, não. Poderia ser, mas geralmente não é perfuração, não é nada, não é nenhum defeito físico da embalagem no momento de se fechar. É uma questão de barreira de oxigênio, então lentamente vai passando oxigênio pela embalagem, né? E esse oxigênio, então, permite o crescimento desse mofo pouco a pouco, que ele precisa de baixa tensão de oxigênio para crescer. Por isso é que demora. E de onde vem esse mofo? Ele vem da fábrica, vem do ambiente de fabricação, da salmoura, do pessoal que está em volta ali. Então, aparece e o pessoal devolve essa mussarela. E aí tem que tirar a embalagem, naturalmente, e raspar, embalar de novo, dá um grande prejuízo, né? Então, o que eu sempre converso com o pessoal é a pergunta clássica que eu faço. Você trocou de embalagem? Então, muitas empresas, por questões de
racionalizar custos, né? Procurando fazer uma mussarela, digamos assim, mais barata, pega uma embalagem um pouco mais barata, com menor barreira de oxigênio. E aí paga um preço mais tarde. Então, tome muito cuidado na hora de fazer uma boa seleção de embalagem, uma empresa de boa credibilidade, é claro, tem muitas no mercado, e aí você faz uma boa seleção realmente que não permita passar de oxigênio, que possa aguentar aí 4 meses, pelo menos, né? Tá ok? Pode ir para outra, Daniel, se você quiser. Beleza, vamos seguir. Ainda falando de mussarela, pergunta 3. Qual é o melhor período, dias de fabricação, para se utilizar a mussarela na pizza? Onde conseguiremos atingir os melhores resultados funcionais? Derretimento, elasticidade, sabor e aroma. Ok, essa pergunta foi enviada para o meu amigo aí, né, o Enio Lusa, né, o gaúcho aí, que mandou essa pergunta. Um grande abraço para você, Enio. Eu queria dizer para vocês aqui que nós estamos cercados aqui de amigos que fazem mussarela, né? E posteriormente eu vou citar mais alguns, mas o Enio é um deles. Também está aí meu velho amigo Chico, lá de Nonoai, né? Que é pastor, né, Chico? Eu sempre erro a igreja, né? Mas dessa vez é pastor da Assembleia de Deus. Está sempre rezando por mim, né, Chico, nessas minhas viagens loucas pelo mundo afora. Obrigado, Chico. Está presente aí também outros amigos, aí, o Wallace Gerrin, que trabalhou com você, né, Daniel? Wallace, grande abraço para você, Insulina, aí no Laticínios Bela Vista. É um grande amigo também, né? Então, estou mandando um abraço para essa turma aí que faz mussarela. Tem outros queijeiros também aí, tem o meu amigo Valdeci, o grande Valdeci, que me manda pergunta quase todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, né, Valdeci? No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? E me deixa louco, mas eu respondo todos. Um grande queijeiro, Valdeci, né? Um grande amigo, Valdeci Santos. Então, vamos lá responder. Enio, olha, é o seguinte, eu vou me basear em trabalhos que foram feitos nos Estados Unidos pelo Paul Kinstead, que é da Universidade de Vermont. Ele é um cara que hoje não mexe com mussarela mais, ele está mais com queijos artesanais, lá em Vermont, mas ele é um cara especialista, muito reconhecido, ele estudou muito a parte de funcionalidade, ver quando que a mussarela estaria melhor para ser utilizada na pizza. Aqui no Brasil não se dá muita importância para isso, porque são poucas empresas que fornecem para essas grandes cadeias, como Pizza Hut, né? Domino's e outras aí grandes, Bob's, etc. Mas, na verdade, essas empresas exigem muito em termos de funcionalidade. Então, quando eu falo funcionalidade, eu estou me referindo à capacidade de derreter, à elasticidade que a massa tem, que ela tem que esticar até um certo ponto, né? Eu estou falando também da separação de gordura, né? Sempre separa um pouco de gordura, e estou falando também da parte de escurecimento, que nós chamamos de browning em inglês, né? Eu não vou poder falar muito tempo aqui, você sabe que eu tenho um livro de 300 páginas sobre esse assunto de mussarela, né? Então, você imagina que eu poderia ficar aqui de manhã até de noite falando disso. Eu não vou explicar em detalhes essas funcionalidades, mas vou responder a sua pergunta. Normalmente, isso é atingido entre 15 até 30 dias. E em qualquer literatura, há poucos dias estava conversando com o meu amigo Leonardo, que trabalha na SAP, e também, Léo, um grande abraço para você, que está escondido no seu apartamento aí, no Cambuí, né, tomando um vinho. Né, Léo, a gente sempre conversa sobre queijos, um grande companheiro queijeiro. Nós estávamos justamente falando sobre isso aí, trocando umas figurinhas sobre funcionalidade. É por volta de 15 a 30 dias que ela se comporta melhor. Antes, você vai ter problemas, porque ela não vai derreter tão bem, né, ela vai escurecer mais e a elasticidade é muito pobre. Mas se passar de 30 dias, você começa a ter mais escurecimento e a massa começa a ficar elástica demais, o que não deve acontecer. Então, normalmente, essa primeira fase aí de 1 a 15 dias, você deixa a mussarela quietinha numa cama fria, entre 5 e 10 graus, e depois você já poderá comercializá-la, ideal, essa janela de 15 dias até 30 dias. Tudo isso, Enio, vai estar pendente de temperatura, que você vai manter essa mussarela, do teor de sal, obviamente, que é por volta de 1,2%, 1,4%, e do teor de umidade, tá ok? Porque o fermento tem muito pouca influência. O fermento é Streptococcus haemophilus, que é pouco proteolítico. Quem faz essa parte de funcionalidade aí é realmente o coalho. Então, cuida muito da sua temperatura de filagem para que fique resíduo, né, de coalho na sua mussarela, que a temperatura não passe de 60 graus, seria o ideal. Ok, Daniel?
Beleza, vamos seguindo. Quarta pergunta, Múcio. Por que algumas mussarelas apresentam uma excepcional elasticidade no momento da filagem? Ok, essa pergunta eu vou respondê-la. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Espero que funcione. É a primeira vez que eu vou fazer o compartilhamento de vídeo aqui, para que vocês possam observar uma excepcional elasticidade. Veio muito na hora boa essa pergunta. Eu queria esclarecer que esse vídeo me foi enviado por um grande queijeiro que está me escutando aí, que é do Largo Laticínios Lactobon. Lactobon fica ali no Paraná, né? Fica em Toledo, que é uma cidade que fica ali perto de Tapejara, né? Meu amigo Josias. Oi, Josias, um grande abraço para você. Eu estou te devendo uma visita, prometi de ir aí, né? Já estive aí perto algumas vezes e acabei não aparecendo, mas eu vou sim, já te falei na vez passada. E eu sei que você está com seu pai aí, que é o seu Alvedino. Seu Alvedino é um grande queijeiro que já se aposentou, mas não largou os queijos, faz queijo na fazenda, né, seu Alvedino? Então, Josias, eu quero te cumprimentar pelo excelente trabalho que você faz com a sua mussarela. Eu vou mostrar um vídeo que você me mandou. Você me mandou uns 30 vídeos, né, Josias? Mas eu só vou poder mostrar um aqui, né, Daniel? Porque o nosso tempo é curto. Eu vou mostrar um vídeo aqui de mais ou menos uns 30 segundos, tá ok? Já chego lá. Vou exibir esse vídeo aqui, vocês poderão ver o vídeo da beleza que é essa mussarela do Josias, tá ok? Rapidinho, aí eu volto para responder a pergunta. Olhem bem a elasticidade que essa massa apresenta, é uma coisa espetacular. De vez em quando o Josias me manda esses vídeos que eu fico admirado. Tá passando bem aí, Daniel? Tá dando para ver bem? Tá muito bom a imagem. Excelente. Olha aí que coisa fantástica essa mussarela, de fazer inveja até italiano, né? Pois é, Josias, eu conversei com o Josias antes de utilizar o vídeo aqui, ele me explicou que essa mussarela é feita com um fermento que a Fermentec envia para eles, que é da Dupont, que é o TM81, que é um fermento que é muito rústico, um fermento assim, extremamente, digamos assim, forte e agressivo, né? Que ele tem lactobacilos bulgáricos em uma pequena quantidade e ele tem também Streptococcus thermophilus. Então, é um fermento que praticamente não é atacado por bacteriófagos e tem uma capacidade de acidificação muito grande. Então, eu estou citando o fermento, não é por uma questão de merchandising, não. É porque eu preciso citar para explicar essa excepcional elasticidade que o Josias consegue lá no Lactobon, tá? Na verdade, é o seguinte, essa elasticidade tem a ver com o pH certo de filagem, que ele me explicou qual que é, né? Que ele usa lá, não vou ficar dando um detalhe do processo dele, que tem lá seus segredos, né, Josias? Entendeu? Mas também tem a ver com essa dosagem que ele tem de fermento, que ele está usando mais ou menos 1,5 pacote para cada 10 ml de leite, que vai ajustar o pH para deixar... Porque existe dentro do extrato seco da massa da mussarela, existe uma quantidade em porcentagem de cálcio que tem que ser atingida. Eu tinha esse número anotado, eu não consegui encontrá-lo, mas existe. Então, você tem que desmineralizar a massa até um certo ponto. E eu acho que com 7 anos que ele está trabalhando lá, ele conseguiu, com muita maestria, chegar nesse ponto. E ele, então, fila a massa no pH ideal. O processo dele é muito bem controlado. Então, não falta nem sobra cálcio nessa mussarela. Além disso, tem o fato de usar um fermento que tem bacilo, que tem uma ligeira atuação proteolítica, eu falo ligeira pelo tempo, né? Desde que começou a fabricar até a fermentar, está ocorrendo uma proteólise. E eu acho que essa proteólise ajuda também um pouco a melhorar essa plasticidade maravilhosa que vocês viram aí na massa do Josias, né? Tá? Então, é muito legal. A outra coisa, ele está usando uma máquina da CMT, eu não estou ganhando de um dia da CMT para falar que não, mas eu preciso mencionar, né? Tá ok? É uma filadora de mussarela a vapor, tá? Então, isso aí também tem influência, porque incorpora uma certa quantidade de umidade na massa e ela apresenta essas características. Então, eu estou explicando aqui direitinho como é que ele faz para ter essa maravilhosa elasticidade, tá ok? Daniel, acho que agora você vai passar para o Marcão, não é isso? A partir daí. Daniel? Está me ouvindo, Daniel? É isso aí, Múcio. Então, tá. É isso aí. Já encerrando aqui as perguntas de mussarela, passando para o Marcão aí. Obrigado de novo pela oportunidade. Tá.
Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, Obrigado. Daniel. Marcão, Obrigado. antes de você começar, eu queria fazer mais uma coisinha pequenininha aqui com vocês, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou fazer uma pequena explicação, ver se vocês estão vendo aí o... Um minutinho, peraí, tá dando errado aqui. Um minutinho, deixa eu voltar aqui, porque não ficou muito legal. Ao vivo é assim mesmo, normal. É assim mesmo, né? Agora vai abrir certinho. Peraí. Ok. Aqui vocês estão vendo o meu livro de queijos semiduros, né? Que eu lancei em julho do ano passado, foi o meu livro número 12, tá? Agradeço muito a Nancy por ter me ajudado em mais esse livro, obrigado. Esse livro nós não estamos enviando pelo correio, mas enviamos em PDF para quem quiser mandar um e-mail para mim, a gente envia sem nenhum custo, tá ok? Fala, Múcio. Tudo bem? Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aí. E tá elencando sempre, eu já vou intitular os mascotes, né? O pessoal do Laticínio de Vida Ativa aí sempre presente com a gente. O Renato, que já deu o oi dele também aqui pra gente. O pessoal lá do Sertão de Jucurutu. Meu abraço, e ao longo da live aí eu vou mandando abraço para mais um tanto de gente aí. Pessoal, vai estar difícil para a Thaís, hein? Coitada, moça. Tá chovendo aqui. Eu só tô vendo a lista passar aqui, ó. É igual quando você passa processador de computador, assim, ó. Eu tô vendo várias pessoas colocarem o nome correto ali também. É incrível, né? Vai lá. Mas beleza, moço. Obrigado aí mais uma vez. Todos aí, né? Você não, mas eu com o meu cabelo, o meu corte estilo a lá quarentena, né? Daqui uns dias eu vou começar a usar rabinho também, igual você. Mas tá bom. Prometo que o primeiro que eu vou visitar quando passar essa quarentena é o cabeleireiro. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de salmoura. É muito legal a forma que você nos propiciou aí de estar colocando aí no nosso convite, né, os temas que a gente ia colocar, nas perguntas que vieram das vezes passadas. E falando muito a respeito de salmoura, Múcio, esse cliente aqui perguntou, né? Quais são os cuidados básicos que a gente deve ter para preparar uma salmoura nova? Ok. Eu menciono muitas vezes que eu acho que salmoura está em extinção, né? As fábricas novas têm uma tendência a não usar mais salmoura, né? A tendência hoje é de passar processo de salga seco, ou salga em hidrovia, que é meio que casado com salga na massa, na filar da mussarela, e outros processos de filagem, mas sobretudo salga seco, tá? Então, mas ainda existem, obviamente, montes de salmoura por aí. Então, a salmoura, ela requer realmente alguns cuidados especiais. Eu vou inicialmente falar, né? E aqui vai um recado para o meu, lembrando de um amigo meu também, que a gente está sempre conversando de temas técnicos, que é meu amigo Peter Bosch. Oi, Peter, você está por aí, algum lugar escondido aí no Paraná, né? Aí para o Carambeí, Castro aí. Peter, um grande abraço para você, eu te admiro muito. Abraço também ao Éder, né? Que é o autor desse grande livro aí do outro lado da ponte que vocês acabaram de me enviar. Éder, muito obrigado pelo livro. Eu vou ler agora na quarentena. Fiquei muito feliz por enviar meu livro. Grande abraço para vocês dois, que são grandes amigos aí, né? Tá? Então é o seguinte, a salmoura, quando você prepara uma salmoura nova, basicamente você vai misturar sal, né? Existe uma tabela, essa tabela está nesse livro que vocês vão receber, quem ganhar. Em outros livros meus tem tabelas, né? Então é fácil de encontrar. A quantidade de água, a quantidade de sal, que você vai colocar em água fervente, água quente, para esterilizar, né? Depois você resfria, e aí você deixa decantar e filtra ou, né, separa o decantado e torna a reajustar novamente o teor de sal usando aquele densímetro, né, que é o areômetro de Beaumet. Então você vai procurar 19 graus Beaumet, não é 20 não, tá? Se você colocar 20 não tem nenhum problema, mas geralmente 19 corresponde a 20% de sal. Muita gente fala comigo de salmoura 25% de sal, e realmente isso não existe, não. O sal não, ele vai para o fundo, né? A não ser lá na Itália, que a salmoura está a temperatura ambiente, aí você consegue colocar mais sal numa água, né? Num parmigiano reggiano. Mas nossa salmoura fria aqui, normalmente por 20, 21% de sal já está saturada. Então você ajusta o teor de sal, e aí vem uma parte importantíssima, que você tem que fazer o ajuste do pH da salmoura. Porque a salmoura nova, ela não tem pH, ela tem um pH da água, basicamente neutra, né, em termos de pH. Então, você
leva uma amostra dessa salmoura até um laboratório, pega 1 litro, leva no potenciômetro, né, e você, na bureta, você coloca ácido clorídrico, né, a 10%, e vai pingando até dar um pH de 5,1. Tá? Então, você faz a leitura, vê quanto que gastou de ácido clorídrico, faz uma regra de 3 para 1 litro, está titulando ali no potenciômetro, no pHmetro, e coloca ácido clorídrico nessa salmoura para ajustar o pH. Em seguida, você coloca cloreto de cálcio. O ácido clorídrico ele vai ajudar a manter a salmoura, que é menos putrefação, por causa do pH mais baixo, obviamente, né? Tá? Essa é uma das razões básicas principais. E evita também uma proteólise muito rápida da casca do queijo, porque o pH está baixo. Mas a outra razão é colocar também, a outra finalidade agora do ajuste, é colocar o cloreto de cálcio. O cálcio, toda a salmoura, ela tem um intercâmbio, né, de sair cálcio e entrar sal. Então, ela sai soro, né, e leva cálcio, né, e tal, e entra sal. Então, a salmoura não, ela vai estar muito rica em cálcio depois de muito tempo de uso, mas no começo ela não tem nenhum, então ela pega muito cálcio do queijo. E aí o queijo fica realmente amolecido a casca. O que você faz? Você evita isso, você já põe cálcio de uma vez na salmoura. Então, você faz isso através de cloreto de cálcio. Então, você vai colocar aproximadamente, né, 0,5%, que equivale a 5 litros de cloreto de cálcio, a 40% que você usa na fábrica, para cada 1.000 litros de salmoura. Aí você vai ter o teor de cálcio que você precisa ter numa salmoura. Basicamente, é isso que você vai ter que fazer, e você faz uma vez só, tanto o ácido clorídrico quanto o sal, tá? O cloreto de cálcio, não precisa mais. Agora, algumas pessoas me perguntam quanto tempo que dura uma salmoura. A salmoura dura anos, né? Os dinamarqueses, que eu tenho o maior respeito por eles, né? Eu já aprendi muito queijo com dinamarqueses, desde o sul de Minas, né? Tantos que eu conheci, respeito muito, aos que eu vi na Dinamarca. Os dinamarqueses, às vezes, têm salmouras que duram 2, 3 anos. Não trocam, não se preocupam com isso, vão colocando sal. De vez em quando, eventualmente, pode ferver, mas normalmente eles passam a salmoura por filtros. Filtros físicos de terra de atomácia, por exemplo, é muito utilizado, né, terra de atomácia, mas também hoje em dia usa muito nanofiltração, que fica uma salmoura espetacular, tá? Então você tem que de vez em quando filtrar essa salmoura, ou todos os dias numa salmoura dinâmica. Aí você tem só que ajustar o teor de sal, tá ok? Então uma salmoura ela pode durar anos, tá? Agora, se você não tem condição de fazer isso, a cada 6 meses ou 1 ano, pega essa salmoura, ferve ela, torna a refazer tudo que eu falei, ou simplesmente joga fora. Elimina essa salmoura de uma maneira compatível com o meio ambiente, é claro. E aí você vai, então, começar uma outra salmoura. Mas a salmoura dura muito tempo, tá? Eu não vejo necessidade de fazer nenhum ajuste de pH. Antigamente se colocava, né, Marcão? Colocava-se hidróxido de cálcio, soda cáustica da salmoura, cal virgem, para poder ajustar a acidez do ornique. Não façam isso, não é necessário nem olhar para a acidez de uma salmoura, tá? Não é necessário. E agora, frequentemente, filtrem a salmoura e, eventualmente, se for o caso, se ela estiver muito cheia de coisas, você vai ter que ferver e precipitar. Porque a salmoura, às vezes, acumula nitrato de potássio. E aí ela pode dar manchas vermelhas. Mais para frente eu vou responder uma pergunta que veio aqui sobre esse assunto, tá bom? Marcão, pode continuar, por favor. Ok. Essa questão, eu não sei se você lembra onde eu trabalhei, a salmoura lá já tinha praticamente décadas, porque usava microfiltração, isso há muito tempo atrás, e só para colocar a salmoura gastava, acho que 4 a 5 carretas de sal. Então, trocar era praticamente impossível, tinha que parar a fábrica praticamente uma semana. Múcio, aproveitando aí, e é uma pergunta muito recorrente, eu gostaria de te fazer ela agora, comenta um pouquinho para a gente a respeito de sal iodado, porque isso o pessoal sempre fala de salmoura nossa, e aí o pessoal pergunta do sal iodado, que aqui no Brasil é o que nós temos, né? E na literatura, às vezes estrangeira, o pessoal comenta alguma coisa. Você pode falar um pouquinho para a gente aí? Sim, Marcão. Essa pergunta é recorrente, né? Não há nenhum problema de você utilizar um sal iodado, né, para poder preparar uma salmoura. A quantidade de iodo, primeiramente, a quantidade de iodo que tem no sal é muito pequena, tá? E posteriormente, quando você prepara 20%, dilui-se ainda cada vez mais. E o que vai entrar no queijo é extremamente
mínimo, né? Então, vamos supor que o queijo vai conseguir 1% de sal, você entende? Então, a quantidade de iodo realmente não tem nada a ver, não vai eliminar nada de fermentos. Nunca ouvi falar disso, tá? Não há nenhum problema, muita gente usa, que é o que está mais por aí, é sal, né? E iodatado. Então, não há nenhum problema não, tá ok? Pode usar, não ocorre nada com a fermentação. Ok. Isso nas nossas viagens a gente já tinha discutido muito, por isso que eu fiz essa liberdade de fazer. Vamos falar sobre agora a maturação de queijos. Eles perguntaram assim, é possível maturar queijos Mercura, Gouda e parmesão a temperatura ambiente? 23, 26 graus. Eu não lembro a pessoa, mas eu lembro que vem no finalzinho da nossa última live essa pergunta. Sim, eu me lembro. Não, a resposta é, obviamente, não tem como você maturar queijos até 26 graus centígrados, né? A grande maioria dos queijos, você não tem condição de maturar entre 23 e 26 graus. O que vai acontecer se você fizer isso, né? Primeiramente, que vai soltar muita gordura, porque a gordura, à medida que ela vai sendo degradada na maturação, a gordura está esterificada num álcool chamado glicerol, que é um triálcool, né? São 3 hidroxilas. Você vai esterificando e você vai liberando ácidos graxos, o ponto de fusão é muito baixo. E aí, muito mais baixo do que o triglicerídeo em si. E aí, o que vai acontecer? É que vai haver uma separação de gordura muito grande num queijo a temperatura de 26 graus. Vai soltar a gordura pela casca, né? Obviamente. E seu queijo vai ficar muito magro, muito seco. Outra coisa é que o queijo vai deformar e você não vai poder fatiar esse queijo, né? Ele deforma, perde o formato e tudo mais. E ele vai amargar também. E isso ocorre porque nessas temperaturas, a velocidade da proteólise primária, que é provocada pelas enzimas do coalho, a quimosina e eventualmente pepsina, é muito alta. E aí o fermento não alcança a degradar esses componentes amargos que são formados. Então, a temperatura alta, o risco de amargor é muito grande. E o outro problema grave que você vai ter, especialmente com o parmesão, eu não sei quem fez essa pergunta, é em relação à presença de mofo, porque vai crescer muito mais mofo na casca do seu queijo, tá ok? Quem lida com parmesão sabe disso, né? Por falar nisso, quero dar o meu grande abraço do meu amigo Lorival, da Vigorna, que é o rei do parmesão faixa azul. Lorival, meu grande abraço aí, eu sei que você deve estar aí em São Paulo, não em São Gonçalo, né? Mas muita saudade de você aí, que um dia vão se abrir novamente para nós as portas da esperança, né, Lorival? A gente vai melhorar, se Deus quiser. Você sabe do que eu estou falando, essa situação difícil que nós estamos vivendo, mas que vai passar também. Um grande abraço também no Fábio Scarcelli, da BIC, né? Eu não gosto muito de conversar com o Fábio, porque ele é careca e eu tenho muito cabelo, ele fica assim meio constrangido comigo e entra em depressão, né? Mas aí vai passar também, né? Tem muito implante hoje aí, né? Meu grande amigo Fábio Scarcelli. Abração para você, tá bom? Marcão, pode passar para a próxima pergunta para a gente avançar, né? Beleza, vamos avançar. Agora, falando um pouquinho de defeito em queijos, Múcio, explica para nós, por favor, como que ocorre o fenômeno da produção de sabor amargo em queijos, por favor. Ok. Bom, isso aí é complexo, gasta um pouco de tempo para explicar, né? O sabor amargo é um negócio extremamente amplo, eu vou tentar condensar aqui. O sabor amargo, ele se deve à formação do que nós chamamos de peptídeos de cadeia curta. Vamos começar lentamente. Vocês imaginem que a proteína, a caseína, né? Ela é formada de aminoácidos. Imaginem que uma mulher usa no pescoço um colar. E esse colar, cada pérola desse colar é como se fosse um aminoácido. Então, vamos imaginar aí a capa caseína tem 169. A alfa-caseína tem 209 aminoácidos, né? Então, o coalho começa cortando essa proteína, por isso nós chamamos que ele tem um efeito proteolítico, né? Posteriormente ao coalho fazer isso, o coalho vem as peptidases, aí entram as bactérias do fermento, do microorganismo, mas também as NS-Lab, que estão no leite, são bactérias do grupo do ácido lático, mas que não são fermento, né? E elas podem também começar a quebrar, tá? Basicamente, quando esse peptídeo chega num tamanho de 3 a 5 aminoácidos, alguns deles são amargos. Eles contêm, que os peptídeos têm aminoácidos que têm uma cadeia lateral. Por exemplo, a tirosina tem uma cadeia lateral, é um fenol, né? É um anel benzênico. Então, essa cadeia lateral caracteriza muito a hidrofobicidade, a capacidade que ele tem de dissolver em água ou não, né?
ou se ele é lipossolúvel em gordura. Então, o que nós sabemos é que os aminoácidos amargos, esses pequenininhos que eu citei, que são formados basicamente pelo coalho, né, inicialmente, eles são amargos, eles têm gosto amargo. Então, todo queijo tem isso aí, tá? Vamos partir desse princípio. Todo queijo vai ter esses componentes amargos, mas nem todo queijo amarga. Por quê? Eles não podem acumular. Eles começam a ser formados pelo coalho e pelas peptidases e são degradados pelas descarboxilase, desaminases, né? E outras peptidases que vão transformando isso em aminoácidos, que não tem sabor amargo, e vão desaparecendo. Então, existe um equilíbrio, tá ok? Se esse equilíbrio é rompido, aí você pode acumular esses componentes amargos. Aí você vai sentir. Quando é que ele é mais facilmente rompido? O que se sabe hoje em dia, por vários estudos, é que queijos que contêm baixo teor de sal são muito mais propensos a ter sabor amargo. E também queijos que têm baixo teor de gordura. Deixa eu explicar as duas coisas, tá? Baixo teor de sal e baixo teor de gordura. Por que o baixo teor de sal? Primeiramente, nós sabemos que quando você faz uma eletroforese, né, de um queijo, você nota que a fração alfa S1 da caseína, é extensivamente degradada e a beta-caseína não. Os aminoácidos hidrofóbicos estão em grande parte, esses peptídeos hidrofóbicos, na caseína, na beta-caseína. Então, a beta-caseína ela é muito rica em componentes amargos, mas ela é muito pouco degradada, tá? Então, por isso os queijos raramente amargam, porque ela não é degradada. Mas a estrutura terciária da beta-caseína é mantida por ligações iônicas, hidrofóbicas e tudo mais. Se você baixar o teor de sal de um queijo, você altera essa hidrofobicidade e ela se abre. E aí ela é degradada e o queijo amarga, tá? Então essa é a razão que você quase não vê queijo com baixo teor de sal no mercado, porque isso seria uma grande sacada de mercado, né? Seria um grande potencial de vendas. Quem é que não quer comer um queijo com baixo teor de sódio? Eu, por exemplo, tenho hipertensão. Então, para mim, seria muito interessante. Qualquer pessoa que é hipertensa. Então, esse é um detalhe, o baixo teor de sal. O outro detalhe é o baixo teor de gordura. Por quê? Vou explicar também de uma maneira bem tranquila para vocês entenderem. Vocês conhecem um queijo chamado Serra da Estrela? O Serra da Estrela ou Torta del Caçar? A Torta del Caçar é um queijo que é feito no norte da Espanha, ali na região de León, né? León e Castilla, perto de Valladolid. Um grande abraço aí, lembrando agora aqui, o meu amigo, né, que está lá, Pablo Rivera, que trabalha em Entre Pinares. Pablo, meu grande abraço para você, que você é um grande amigo. Eu sei que você entende bem português, né, que você está aí perto aí da Galícia, né? Grande abraço, te admiro muito como queijeiro. Então, você sabe que eu estou falando da Torta del Caçar, que é um queijo feito com leite de ovelha. E esse queijo raramente amarga. Por quê? Porque ele tem um alto teor de gordura. Então, o que acontece? Esses componentes amargos, eles não são solúveis na água, mas são solúveis na gordura. Então, quando você tem um queijo com alto teor de gordura, né, ele vai para a fase lipolítica, que tem gordura. Porque esse queijo, Serra da Estrela e Torta del Caçar, são feitas com cardo. O cardo é uma protease, né, vegetal extremamente proteolítica e agressiva. Ela amarga qualquer queijo. Mas se você fizer com teor de gordura alto, não amarga porque vai para essa fase muito alta de gordura. Então, isso explica como é que é formado o sabor amargo em queijo, tá ok? Eu creio que dá para vocês poderem entender, mas é um pouco complexo. Um dos queijos que mais amarga é o cheddar. Por que o cheddar amarga muito? É um queijo muito ácido, tá? O cheddar tem pH 5,05, 5,1. Todo leite mais ácido prende mais coalho, por causa de cargas elétricas. Então, quando você faz um queijo com leite mais ácido, o Valdeci que está me escutando aí, né, que é o rei do leite ácido, né, tem que diminuir a dose de coalho. E isso é fundamental, que aí você não vai carrear mais coalho, que acontece muito no cheddar, tá? Qual o queijo que não amarga quase nunca, né? É parmesão. Por que parmesão não amarga? Olha a temperatura que ele é feito. A 54, 56 graus lá na Lombardia, na Itália, né? O Grana Padano. Então, essa temperatura destrói praticamente qualquer resíduo de coalho. Então, coalho é papel fundamental. Muito cuidado com o coalho que vocês escolhem e esses fatores que eu acabei de mencionar aqui. Tá bom, Marcão? Foi meio longo, okay, mas moço. a detalhe. Não, tranquilo. Ô, moço, tô gostando desse troca-troca das canecas aí, hein, cara? É a água numa e o que na outra, hein?
o pessoal sempre pergunta o que eu estou bebendo, né? O Jô Soares escondia a caneca, né? Eu não, aqui, ó, esse vinho foi a Nancy que me deu de presente. Então, um bom vinho aqui do Porto, né? E 20% de álcool. Antes de terminar a live, eu já vou estar bêbado. É que eu tenho essa caneca aqui, que às vezes algumas pessoas mais sensitivas, né? Não gostam muito, né? Acha palavrão e tal. Que é o hábito de ser foda, né? Mas eu tenho essa aqui que a Nancy me deu também, que tem meu nome nela aí escrito, vocês estão vendo aí, né? Lúcio, né? Então, obrigado. Faz parte da equipe. Faz parte da equipe. Sou da família aí, né? Obrigado. Da família. Múcio, eu vou fazer um serviço de utilidade pública aqui agora, que eu vou... Alice, por favor, responda a Thaís no chat aí, que eu acho que você vai gostar, viu? A Thaís já passou 2 vezes aí te dando uma saudação. Então, Alice, responde a Thaís aí, por favor. Tá bom? Múcio, eu também queria mandar um abraço, senão ele não vai deixar eu entrar na fábrica dele quando eu voltar lá. E eu gosto de levar ele para almoçar também. E aí ele não vai comigo. Um abraço para o Fredinho, meu amigo, tá bom? Lá de Nova Veneza, lá em Santa Catarina, perto de Florianópolis. Ótimo. Tá bom. Então, Múcio, vamos continuar na parte de defeito aí, né? O Enterobacter aerogenes, né, da família das enterobactérias, pode causar estufamento tardio em mussarela? Ok, essa é uma pergunta que eu vou responder rapidamente, então eu vou aproveitar também para fazer uma saudação. Muitas pessoas, vocês não vão acreditar, me escreve, fala um alô para mim aí, né? Então, é claro que eu faço com prazer para esses amigos, né? Eu queria dar um abraço aí também na Fran. Oi, Fran, você que trabalha aí em Lavras, aí no Verde Campo, né? Que é minha amiga desde o tempo da Anitta. Grande abraço para você, né? E esse abraço vai extensivo para a Anne, com quem você trabalhou muito tempo, que também está me escutando, né, Anne? Nunca vem hoje, parece que ela tirou um tempo, então você trabalhou muito tempo com a Anne, né? Um abraço para o Rodrigo também, do Inova Leite. Rodrigo, tenho muita admiração por você, por seu trabalho. Fiquei muito feliz de ver como que o meu livro, né, foi procurado aí por vocês nessa campanha para conseguir uma bolsa, e eu vi que vocês conseguiram uma bolsa de iniciação científica. Meus parabéns por esse ato de nobreza tão legal que vocês fizeram. Quero mandar um abraço também para uma pessoa que está começando a trabalhar no Scala essa semana aí, que é a Carla Nogueira, né? Que estava na Danone e acaba de... Carla, um grande abraço para você. Você me pediu meus livros, eu mandei. Espero que você esteja lendo os livros e que seja de muito proveito para você. Vamos responder a pergunta, então. Pouco a pouco eu vou mandando um abraço aí para todo mundo, né? Olha, o grupo coliforme, ao qual pertence o Enterobacter aerogenes, né? Essas enterobactérias não causam estufamento tardio em mussarela. Na verdade, mussarela não é queijo de ter estufamento tardio, é muito raro, né? Ela é muito ácida, né? Tem muita acidez. Além disso, a mussarela ela não é também um meio muito anaeróbico, né? E esses poros anaeróbicos da fermentação butírica, né? Eles precisam de anaerobiose para germinar para a forma vegetativa e produzir um estufamento. Então, isso não vai ocorrer, não existe a possibilidade, né, de um Enterobacter aerogenes causar um estufamento tardio. O que ele poderia causar seria um estufamento precoce, porque aí ele fermenta a lactose. Mas mussarela não tem mais lactose, porque ela é completamente fermentada para você poder filar, né? E considere também que a temperatura de filar da mussarela, que vai chegar a 58, 60 graus por algum tempo, já mata, geralmente, uma boa parte das bactérias do grupo das enterobactérias. Então, não se preocupe com isso, então não vai ocorrer não, tá bom? Marcão, pode avançar, por favor? Beleza. Ô, Múcio, essa questão dos abraços aí, você sabe que eu fico com medo, senão a gente corre o risco de passar fome, de ser mal recebido, que o pessoal já está assim, se não manda abraço, eu não vou dar almoço, não vou dar queijo, aí você sabe que, né? Não, eu sei. Mas a gente se lembra, outro que eu vou ter que mandar um abraço aqui, para o vulgo Fubá lá de Sacramento, o famoso Fu, eu não sei se você chegou a conhecer ele, nosso amigo vulgo Donizete, é o Fubá lá de Sacramento, e o Donizete vai quase fazer uma live, que toda live ele está mandando uma foto aqui para mim, um abração para ele também. Um dia ainda vou ganhar uma caneca dessa ainda, viu, moço? Vamos lá. Tem que ficar foda primeiro, Marcão. Eu sei disso. Ah, bom. Vamos lá, moço. Poderia, por favor, voltar ao tema das trincas observadas na mussarela no momento do fatiamento? E aí eu sei que você tem aquele vídeo lindo. Né, que você eu tenho um vídeo aqui também. Eu coloquei alguns vídeos dessa vez para poder ajudar, né, a ilustrar um pouquinho. Eu vou mostrar um vídeo sobre isso aí, depois eu comento novamente, que eu já falei sobre isso aqui, né? Não tem problema não. O vídeo é muito curtinho.
tá? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui, e uma das mussarelas aí foi meu amigo Valdeci, que andou me ensinando como é que faz aí, né? Espera aí, vamos lá. Deixa eu tirar minhas metinhas aí, né? Esse troço não quer passar, não é? Vocês estão vendo a mussarela boa aí, tá vendo? Aí agora estão vendo ela cheia de trinca, tá vendo? É dessa trinca que a pessoa perguntou, tá? Que é um fenômeno que realmente muito prejudicial para a venda da mussarela em supermercado, em padarias, né? Olha aí, tá vendo? Ok, vamos lá. Antes, vou mandar um livro para quem me falar o nome dessa ópera aí, né? Tá? Deixar aí no chat aí. Deixa aí o e-mail, que depois eu mando um livro também, entendeu? E também falar o nome do tenor que está cantando essa ópera italiana, por favor, tá ok? Bom, essa mussarela, a primeira parte da mussarela boa é a mussarela que o Valdeci fabrica muito aí, que tem muita elasticidade, né? E ela não tá realmente trincando. Esse é um defeito comum, eu recebo com bastante frequência e-mails, o pessoal me perguntando qual é a causa, né? Numa das lives anteriores, né, Marcão, nós já voltamos nesse assunto, mas eu vejo que tem muita gente que se preocupa com isso. A causa disso aí tem a ver, inicialmente, com o processo de embalagem da mussarela. Não é só isso, não. A mussarela, hoje em dia, é embalada nessas grandes máquinas, né, a vácuo, que tem uma potente bomba a vácuo, fica na parte inferior. Então, você sabe, tem aquela tampa, tem a câmara de vácuo, a mussarela na embalagem, fecha a câmara e faz uma termoselagem ali, e ao mesmo tempo você extrai o ar, não é isso? E a bomba de vácuo, ela vai na coluna de mercúrio, pode ir até 30 polegadas de mercúrio, né? Ou 32 polegadas de mercúrio. É muito alto. Então, o que nós recomendamos é você ajustar a pressão de vácuo, para não extrair demais, porque a mussarela ela tem uma textura fibrosa, tá? Não é igual um queijo prato, que tem uma textura granular. Então, a textura do queijo prato, eu vou colocar minha mão assim, ela é toda intrincada, né? Enquanto a mussarela, ela é assim, uma ao lado da outra. Então, essas fibras têm que se separar sob essa pressão intensa do vácuo que é formada nessa câmara de vácuo, tá ok? Então, nesse caso, você tem que ajustar no máximo de 20 polegadas de mercúrio, né? Tem um termômetro lá, você vai ver, em palestras assim presenciais, eu mostro sempre, tá? E o tempo de residência ali é máximo de 20 segundos. Você ajustar, você vai percorrer mais da metade do caminho. O outro problema não é apenas a máquina. Se você fila uma mussarela já no extremo mais baixo da faixa de pH de filagem, que a mussarela não fila no pH certo, ela fila numa faixa de pH, né? Digamos que ela começa em 5,15 e vai até 5 ou 4,95. Se você fila 4,95, 5, ela está muito mais calcificada. Então, é uma mussarela que tem uma textura já mais comprometida. Então, ela tem menos cálcio, mais desmineralizada, ela está mais frágil. Então, ela tende a se separar mais. Então, tome cuidado com isso. Agora, uma coisa que eu vou mencionar aqui que é fundamental. Esse é um defeito que muitas vezes o dono da fábrica, por descuido, né, não nota. Quem vai notar é o supermercado, né, Marcão? O cara da padaria que vai reclamar, ficar bravo e tudo mais. Então, o cara, eu aconselho muito que cada lote que você estiver embalando de mussarela, tira uma peça e corta. Depois de embalada, é claro. Porque antes de embalar não vai dar nada. Mas depois que você embalou, de vez em quando vai lá, corta uma. Dá uma olhada, né? Verifica se ela não está trincada, porque aí você tem tempo de separar o lote inteiro. Então, a causa é essa aí que eu estou mencionando, tá ok? Deixa eu esclarecer que a mussarela que estava trincando não foi o Valdeci que fez, não, tá? É só a mussarela boa, né? Que aí fica chateado, entendeu? Se você não falasse isso, ele ia chorar a noite inteira. Tem certeza bravo, disso. entendeu? Né? Com certeza. O Múcio, o Fernando Mourão mandou aqui que gostou do meu corte de cabelo. Depois eu mando para o Fernando a marca do laque que eu estou usando. Tá bom, Fernando? Dá um abraço, Fernando Mourão, o rei do queijo de coalho aí, né? Um Ceará. Hein? Grande abraço, Mourão, velho amigo, entendeu? Depois eu te mando, Mourão, o nome e a marca do laque que eu estou usando aqui, viu? Ô, Múcio,
Oi. Agora eu vou entrar nas perguntas lá do Gustavo Schiff, da Argentina, né? Seu amigo lá da Argentina, ele colocou, espero que ele esteja nos ouvindo também, eu acho que eu vi ele aqui hoje. Né? Ele está perguntando sobre a formação de anel rosa em queijos duros, né? Como parmesão, que ele pode ser produzido por nitratos, né? Ou pelo cultivo ou por oxirredução. E aí ele está perguntando para você como que se faz para comprovar se a causa do defeito é proveniente do cultivo de soro-fermento. Ok, tá certo. Deixa eu tirar um parênteses aqui. Eu vou falar agora com meu amigo Gustavo, que é da Argentina, né? Que está lá em Córdoba, em Villa Maria. Um grande amigo, já estive lá muitas vezes fazendo apresentação, lá na ESIL, a Escola Superior da Indústria Leiteira, de Villa Maria, né, que é uma grande escola na Argentina, pela qual eu tenho muito respeito, tá? Eu admiro muito. Meu abraço para você, tá? E abraço a meu amigo Carlos Berra também, que anda de moto aí comigo também, né, Carlos? Há muitos anos que eu não vejo o Carlos, né? Um grande amigo também, deu? Mas e eu queria dizer também uma saudação, já que eu estou falando aqui para quem o pessoal de habla hispana, né? Ao Ernesto Alombo, que está lá no Equador, meu velho amigo Ernesto, grande queijeiro, né? Ao Ivan, que está lá em Arequipa, no Peru, né? Na Ciudad Blanca, né? De Arequipa. Meu amigo Coco, Jorge Benija. Ei, Coco, precisando aí fumar um charuto junto aí em Arequipa, né? Na Cidade Branca. Saudade de você, Coco, meu velho amigo, grande amigo do meu coração, tá? Também meu abraço para Leonor. Oi, Leonor, você que está aí em Bogotá, na Colômbia, né? Sempre me cobrando uma visita, eu não pude aparecer, mas isso aí você tem que cobrar da Dupont, que está proibindo a gente de viajar, né? Tá bem? A essas pessoas eu vou falar devagar, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui falam português, então eu peço desculpa por não falar em espanhol, mas eu vou responder de uma maneira bem clara e lentamente, tá? Gustavo, esse tipo de anel é muito comum em queijos duros. Dá muito em parmesão, igual você mencionou, né? Existe também no manchego, que é feito na Espanha, que é um queijo feito com 3 tipos de leite, ovelha, cabra, né, leite de vaca, alguma mistura também, né? Se vê com alguma frequência, né? Esse anel rosado, normalmente, você falou de nitrato, eu concordo com você, mas nitrato, geralmente, se fosse, ele daria praticamente no queijo todo, né? Tá? Mas realmente você tem razão de falar que tem efeito do cultivo, tem sim, e tem efeito do processo físico-químico que você chamou de oxirredução, que é uma reação de oxidação de componentes facilmente oxidáveis, né? O elemento-chave aqui, nós temos 2, é o lactobacillus helvéticos e a tirosina, que é um aminoácido extremamente instável, né? A tirosina é muito instável e muito pouco solúvel em água, conforme você sabe. A parcela de culpa, né, do lactobacillus helvéticos. Algumas cepas, e não são poucas, de lactobacillus helvéticos, produzem uma chamada tirosinase, né? E essa tirosinase tem a capacidade de aumentar muito a liberação de tirosina, né? E de metabolizar, né, o aminoácido, né? E fazer uma transformação em pigmentos que nós conhecemos como melanodinas, que são pigmentos de cor rosado, amarronzada, que são essas cores que você vê no anel. Então, tem a presença de lactobacillus helvéticos, que produz tirosinase, e tem a presença de tirosina. Mas é uma oxidação, uma reação de oxirredução. O que está faltando aí, né, Gustavo? Está faltando oxigênio. Eu preciso ter oxigênio para que essa reação de oxidação ocorra, obviamente. Tá? O que vai acontecer? Por que o anel, ele se chama um anel? Ele está em volta da casca do queijo, mas ele não está na casca, conforme você sabe. Também não está no interior do queijo. Ele está numa posição intermediária entre a casca e entre o centro do queijo. Por que numa posição intermediária? Pense bem, você faz, por exemplo, vou dar um exemplo do manchego, porque eu vi isso uma vez na Universidade de León, um manchego espanhol, eu tive a oportunidade de fotografar esse defeito. O que acontece? Quando você tem um queijo que não está muito bem prensado, por uma razão a casca está meio porosa, penetra o oxigênio, tá? Pouco a pouco, ele vai penetrando na casca do queijo, que não está muito bem formada. Mas o oxigênio nunca vai chegar no centro do queijo, que é um meio mais anaeróbico, né? E sal também, tem muito sal concentrado na casca do queijo. Então vamos devagar para você poder entender. Eu tenho oxigênio na casca e eu tenho sal na casca, tá ok? No centro do queijo, eu não tenho oxigênio,
mas eu tenho pouco sal, porque o sal demora a chegar no centro de um queijo. Então, a proteólise é muito avançada no centro de um queijo, né? Pela baixo teor de sal. Então, eu tenho muita tirosina no centro de um queijo, muita, porque tem pouco sal. E eu tenho nada de tirosina na casca, porque tem muito sal, não é verdade? Então, na casca do queijo não tem nada, no centro tem muito. Por que o anel está intermediário? É porque onde tem muita tirosina, tem pouco oxigênio. Então, não, apesar do meio substrato ser abundante, que é a tirosina, a reação de oxidação não ocorre naquele ponto. Ela vai ocorrer à medida que vai se aproximando da casca e vai aumentando a quantidade de oxigênio. Tem muito oxigênio na casca. Por que não ocorre o anel na casca exatamente? Não ocorre porque não tem tirosina, porque tem muito sal. E vai ficar num ponto intermediário. Então, essa é a razão da formação desse anel, tá? E você teria, eventualmente, que cuidar muito da parte de prensagem dos queijos para formar uma casca realmente que impermeabiliza o queijo, não deixa entrar tanto oxigênio, não é verdade? E o teor de sal, uma boa distribuição, ok? E, eventualmente, se precisar, trocar as cepas de lactobacilos helvéticos, que tem muitas disponíveis. Não tem tantas assim não, né? Dizem que lactobacillus helvéticos é um dos micro-organismos das espécies que menos cepas diferentes existe. O que tem mais por aí, lactococcus, laxicremus e streptococcus termófilo. Mas helvéticos tem poucos, realmente diferentes, do ponto de vista genético, né? Tá? Então, a outra coisa que eu queria mencionar para você é que você tem um excesso de nitrato, realmente você tem razão, o queijo pode mudar de cor. Ele muda justamente porque a tirosina reage com o óxido nítrico, né, que vem do nitrato de potássio ou de sódio, e vai formar um composto chamado nitrotirosina. A nitrotirosina, que também depende de oxigênio, ela é uma reação que promove a formação de pigmentos rosados, mas vai formar em todo o queijo, tá ok? Tá bom? Então, basicamente, essa é a resposta, Marcão, tá? Ok, Múcio. Eu vou ler para você, que eu sei que você fica ocupado aí respondendo, né? O Talivan aqui está te mandando um abraço, né? Ele está falando que quando a oportunidade nos permitir, ele vai estar te esperando para tomar uma cerveja. O Cássio Talibã? Não, o Talivan. Não, Talivan que está te mandando. Ele falou em espanhol aqui. Entendeu? Ah, tá. Aí ele está te legal. mandando um abraço. Tá bom? Um abraço para ele também. Forte abraço. Outra pergunta também que a gente vai fazer do Gustavo, seria do queijo camembert. Qual que seria o procedimento para estabilizar um queijo camembert? Ok, antes de entrar nesse assunto, eu tenho que também mandar uma recomendação grande para minha amiga Patrícia Chons, que é professora lá em São Miguel do Oeste, né, Patrícia? Eu estou te devendo uma visita aí, você já me convidou para fazer uma palestra aí milhões de vezes. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou aí no IFET, né, agora chama IFES, né, Instituto Federal, fazer uma palestra para vocês, eu prometo, Patrícia, né, e conhecer sua filha, né, seu marido, sua família, é Mariana, né, sua menininha, tá? Eu espero poder um dia passar por aí. Um abraço também no meu amigo Rodrigo Staldi. Rodrigo, eu vi uns queijos dele no Instagram, cara, entendeu? Eu sei que ele está me ouvindo. Eu fiquei impressionado, Marcão, com esse cara, esse gaúcho aí, impressionante, cara. Ele fez uns queijos com oleadura, que são os queijos mais difíceis de fabricar, né? O danado conseguiu fazer uns queijos 100% perfeitos as oleaduras. Às vezes eu tenho tantos amigos no Instagram, eu dou umas olhadas assim, nos que fazem queijo. Rodrigo, eu fiquei muito, muito admirado. Você viu que eu descrevi com admiração, a gente não se conhece, mas meus parabéns, cara. Eu fiquei realmente satisfeito de ver a sua capacidade de fazer um bom queijo. É o queijo mais difícil que tem de ser feito de uma maneira regular, igual todo dia, tá? Então, eu espero um dia poder ir no Rio Grande para a gente poder se conhecer e tomar um bom vinho e experimentar o seu queijo. Deixa curado, que eu gosto de queijo de 1 ano de cura. Isso, deixa eu só te falar, o coelho é cerveja. Só fazendo um pouco, né, da interação, ele fez uma live esses dias com o pessoal que era do Nenhum de Nós e tudo, ele comendo queijo e tomando cerveja de um lado e os caras tocando do outro, foi bem legal. Legal que você conhece. Assistir tudo, ficou bem legal. Eu até queria mandar um abraço, Múcio, só que ele falou que o meu abraço ele não quer. Ele falou que quer o seu abraço. Ele falou, não, tem que ser o músico que tem que mandar para mim, que é o Adalberto do Canto de Minas. Então, se eu não fizer isso, ele não vai me deixar entrar na fábrica. Puxa vida, Adalberto aí de Tuiutaba. Meu grande amigo, Adalberto, um grande abraço. Já estive na sua fábrica, já estive na sua casa. Muito obrigado por me receber. Você é um verdadeiro amigo, sincero e leal. Entendeu? Grande abraço, queijeiro. Pode falar, Marcão. Eu vou responder, então, agora a pergunta número 12, né?
sobre isso, é do camembert. A estabilização de camembert é um processo que tem aumentado, tá? Antigamente, vamos assim dizer, 20, 30 anos atrás, quase todo camembert era feito da maneira tradicional. Havia uns poucos queijos camembert ou queijo com mofo, né, na casca, que era estabilizado. Um deles é o famoso Caprice de Dieu, que é o famoso elaborado pela Bongrain, que é a Polenghe no Brasil, na França, é muito tradicional, do meu amigo Paulo Neto, né, que não está aqui me ouvindo, que ele nunca vem, né, sempre enrolado, entendeu? Mas era esse queijo, basicamente, né? Hoje em dia, uma boa parte do brie que é fabricado na França é estabilizado. O que é um queijo estabilizado? O queijo estabilizado é o camembert, que é feito com a massa lavada, tá? Mas não é só isso, não. Ele é feito também com uma mistura de grande quantidade de fermento termofílico, basicamente Streptococcus thermophilus, que é muito pouco proteolítico, né? Você não tem interesse nessa proteólise, né, bacteriana, né? E um pouco de mesofílico, para dar um pouco de sabor também, é claro. 30% de mesofílico, 70% de termofílico, né? É um queijo que, basicamente, o que sofre ali é proteólise primária pelo coalho, porque tem um pH mais alto. Quando você fabrica um camembert estabilizado, aqui no Brasil são vários estabilizados, tá? Você começa a fazer o camembert de uma maneira normal, você vai colocar o mofo no leite, o penicílio, né? Pelo menos 1/3 no leite, 2/3 você vai pulverizar, não vou entrar em detalhes, está no meu livro de queijos especiais, em detalhes lá e tal. Você tira, na metade do processo, você tira 50% de soro, coloca 50% de água fria na mesma temperatura, 32 graus, tá? Aí você faz uma delactosagem muito intensa dessa massa. Você tira muita lactose, praticamente o queijo fica assim, né? A massa de lactose. Muito pouco, fica um pouco, que vai baixar o pH até uns 5,30, 5,40. Mas é um pH muito alto, que favorece muito, mas muito mesmo. Escutando a Bubu aí, brava aqui atrás, Marcão. Bubu, fica quieta aí no mulambento, entendeu? Ela fica no mulambento. É a minha cachorrinha Bubu, que às vezes desperta assustada, sonhando com algum presidente da República. Eu não sei o que assusta essa menina, sabe? De algum país aí, né? Então, o que acontece? Quando você coloca essa água, você tira a lactose, então você não tem condição de baixar o pH. O pH ficando alto, as proteases que são produzidas pelos fungos, as peptidases, aminopeptidases, atuam muito melhor. Resultado, é um queijo que matura extremamente rápido. Então, ele vai maturar em cerca de 20 dias, ele está pronto para o mercado. Então, a diferença, para quem quer saber, quem é apreciador de camembert e de brie, quando você for conhecer um queijo desse, ele não tem aquele coraçãozinho branco. Você pode pegar um queijo desse com 25, 30 dias, o camembert está com meio branco ainda lá no meio, né? Esse queijo não, ele está todo molinho, todo blando, né? E outra coisa, quando você experimenta, ele tem um sabor muito suave. Eu não gosto muito, tá? Eu como, claro, eu sempre ganho aí de meus amigos e tudo mais e aprecio. Mas eu prefiro o queijo tradicional, que é mais forte, tá? Tem bastante mais sabor, tá? Então, basicamente, isso aí. Não é apenas um privilégio de queijo mofado. O Saint-Blanc, que é um queijo Port-Salis, Saint-Blanc, é um queijo estabilizado, tá? E ele não tem nenhum mofo na casca. Então, é um queijo também que cura muito rápido e é uma excelente opção para quem quer fazer um queijo quase parecido com Minas Meia Pura, um cobocó, bem macio, que cura em 20 dias, já está pronto, e tem super já curadinho, bom para o mercado. Tá bom, Marcão? Ok. Múcio, outro aqui, que senão eu vou apanhar que eles estão me pedindo, e eu queria pedir ao pessoal duas coisas. Tem bastante. Só está aumentando aqui. Hoje nós só vamos mandar abraço. Pode não. Não pode não. Deixa eu te falar, Múcio. Eu queria pedir ao pessoal que todas as lives que você fez conosco, não só as suas, quanto a do Zé, quanto a da Carla também, nós vamos estar subindo no nosso canal do YouTube. Então, depois o que vai passar aí, já colocou até no chat. Sigam a gente lá, ativem o sininho para que vocês recebam, tá certo? Um abraço aí para o pessoal da Lático. E, ô Múcio, você ganhou uma estadia numa casa lá em Gramado. Eu só não sei se foi o Rodrigo que te respondeu, que entrou aqui como 145278. A pessoa 145278 colocou assim, ó: quero convidar o Múcio para passar uns dias em Gramado. Tem uma casa para ele aqui. Então, eu não sei quem que é. A pessoa 145278.
uma cidade muito bonita no inverno, então ela é espetacular, cheia de atividades culturais, bem no estilo de Tiradentes, né? Aqui no Brasil, na região colonial do Brasil aí, né? Muito obrigado, eu não sei quem convidou, mas é eu o vou Luiz Carlos, ele falou que vai te convidar no Instagram aí. Então, com certeza, agradeço ele vai de todo te coração. procurar. Obrigado mesmo. Tá bom? Fico tocado. Obrigado, viu? E, pessoal, não esquece de tirar a foto lá, a selfie aí, pôr lá no Instagram e nos marcar, por favor. Múcio, a gente já está caminhando já para o final. Estão né? quase acabando. Eu sei. Isso. Que experiências você tem com o agregado de proteínas de soro de leite para fazer queijos moles e semiduros? Também foi uma pergunta lá da Argentina. Tá bom, eu vou responder, mas antes deixa eu mandar também uma recomendação para o meu amigo JB, né? João Batista, que está lá em Nossa Senhora da Glória. Né? João, velho amigo, grande abraço para você, João. E aí vem a Lavínia, fiquei muito feliz por vocês de ter essa menininha. Espero que um dia eu possa conhecer. Vou ficar muito feliz. Grande abraço para você, meu amigo. Entendeu? Abraço para o Christian também lá na Lactalese, né? O Christian Genuel, que é um grande amigo francês e faz excelentes queijos. E breve nós vamos estar lá no HE, né, Marcão? Lá com o Jairo, né? E amanhã vamos... Jairo, um abraço, sei que você está me ouvindo aí. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo mais louco que existe, né? Eu tenho vários amigos aí, bem doidão, né? Mas esse é o maior deles, que é o Melks, né? Que todo mundo sabe que é meio louco e tal, mas eu gosto desse pessoal assim, meio off-stream, né? Como diz aí, o misfit, como se diz em inglês. Esse é tipicamente o Melks. O Melks está em gravação. Um abraço para você, meu amigo. Sinto muito sua falta. Você é um amigo muito leal, que sempre me ajudou nas minhas horas difíceis e sempre me escutou. Um grande abraço para você, Melks. Espero que você esteja me escutando. Vamos responder essa pergunta aí, então. E moço, só fazendo, além dele ser louco, é forte, porque aquele dia que ele te ajudou, né? Eu falo que te ajudou, assim, com a grande parte, né? De acabar com isso de Ohana aí lá. No congresso, ele acaba com meus Jack Daniels, bebe tudo, ele fica bêbado, enche o saco. A gente tem que levar ele para casa, geralmente, né? Mas ele é um grande técnico, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Quando ele está óbvio, né? Claro, deu. Vamos lá, Marcão. Sobre proteína de soro, né? A leite, é um assunto muito polêmico, né? E eu tenho, assim, não tenho experiência prática, tenho alguma, claro, não muito grande nesse assunto, né? O que eu sei, né, é que você ajuda muito nos queijos moles. A pergunta foi legal porque ela perguntou de queijos moles e queijos semiduros. Então, vamos falar dos queijos moles, porque quando você faz, digamos, você concentra ultrafiltração, por exemplo, né? E você faz um concentrado proteico, né? Um WPC desse da vida aí, é claro que você poderá reutilizá-lo. Mas para você reutilizar num queijo mole, você colocar ele simplesmente lá, a experiência científica e técnica mostra que sai tudo de novo no soro, né? Porque são proteínas globulares solúveis. Lactalbumina, lactoglobulina vão embora no soro, não fica no queijo. Você consegue fazê-la ficar se você desnaturá-la. Aí você faz um aquecimento a alta temperatura desse concentrado proteico, acima de 80, 90 graus. Aí sim, com a desnaturação, você consegue realmente incorporar uma grande parte, tá? Beleza, você vai aumentar o rendimento. Qual o preço que você paga por isso? Não sei se exatamente é uma punição, né? Mas tem esse efeito, que é o efeito de você reter mais umidade no seu queijo. Porque a proteína, a funcionalidade dela, as proteínas, elas são muito hidratadas, hidratantes, elas seguram muita água, né? E aí você vai prender muito soro, vai ficar mais ácido o seu queijo, então você vai ter esse efeito secundário. Se nós estamos falando de um queijo Minas Frescal, né? Um petit suisse, sei lá, esses queijos aí bem moles, até um queijo cottage, um cottage, como se diz aqui no Brasil, um cottage cheese, né? Eu creio que é possível você conseguir um bom efeito, tá? Mas definitivamente, da minha experiência de queijeiro, que não é pouca, né? Para queijo prato não vai dar certo, não, tá? Porque é muita coisa e o queijo prato vai ficar muito hidratado e não vai fatiar. Você vai aumentar o rendimento, você consegue fazer o queijo prato, mas digamos que ele fica com 48% de umidade. Como é que você vai cortar esse queijo, tá? Hoje em dia, um dos grandes processos para aumentar o rendimento de queijo consiste na dupla pasteurização do leite. Eu não vou dar detalhes aqui, já falei numa live anterior aí. Isso existe, está avançando e funciona, mas o grau de desnaturação é muito menor do que você pegar um concentrado proteico, né? Tá? Então, aí eu acho que aí não vai funcionar para queijo prato, tá bom? Marcão, pode tocar aí. Ok.
Agora eu vou fazer essa pergunta na íntegra, hein? Aí eu acho que eu nem preciso falar quem que te mandou. Na hora que eu começar a pergunta, você já vai saber. É sobre soro fermento e ele começa assim, ó. Eu vou ler na íntegra aqui. Primo Múcio, o que você me diz de uma cultura lá? Eu Elias. Primo Elias. O Primo Elias. O Primo Elias. Um grande abraço aí para ele. Bubu, ele tá pedindo cala a boca, Bubu. Bubu tá bravo aqui com alguma coisa. Não está na hora da raçãozinha Bubu, ela dela, vê não? entidades aqui pela casa, Marcão. Então, eu já estou acostumado com coisas, entendeu? Né? Continua, Marcão. Não tem problema. Porque ele pediu para você falar sobre o uso da cultura láctica, né, em queijos semiduros e se pode ser incubado em soro para a fabricação de parmesão. Quais seriam os benefícios? Meu primo Elias, grande amigo, nós somos realmente furtados, nós dois, né, primo, entendeu? Estava lá em Barbacena, no Basel, agora ele está lá com o Laticínio Salsete. Eu tenho uma outra coisa em comum com ele, além de... Ele é de Cruzilha, eu sou de Carrancas, né? É que o primo, ele tem um excelente amor, gosto musical pelo Bob Dylan, pelo velho Bob, sabe o velho Bob, né? Então, ali, ó, vocês estão vendo ali atrás, né? Aquela fotografia ali, ó, é um livro do Bob Dylan, sabe? Então, assim, eu gosto muito do Bob Dylan e eu com o Elias, a gente troca muita figurinha sobre o Bob Dylan, né? Ele, depois de amanhã, 23 de maio, amanhã, né? 23 de maio, ele faz 79 anos, tá? Até em Minnesota, em Duluth, foi cancelado o festival que eu pretendo ir lá, né? Um dia, em Duluth, no norte de Minnesota, na divisa com o Canadá, foi onde ele nasceu. Eu quero um dia nesse festival que ocorre na semana do aniversário dele esse ano, por causa do coronavírus. Não teve, tá? Só estou abrindo isso aí para, por favor, escutem Bob Dylan. No começo aqui, o que colocou Bob Dylan, né? Like a Rolling Stone, eu creio que foi para tocar meu coração. Eu adoro Bob Dylan, eu gosto muito dele, sabe? Então tá. Vamos lá, primo. Você está perguntando sobre soro fermento, né? Entendeu? A respeito de usar um fermento semidireto para preparar um soro fermento. Primo Elias, olha, fermento é um negócio muito italiano, né? Aqui não é a melhor coisa do mundo, não. Isso da minha experiência, né? Pode ser um assunto meio controverso. O que acontece com o soro fermento? Vamos falar lá da Emília-Romagna, né? Onde se fabrica lá o Parmigiano Reggiano, né? Vamos falar da Lombardia, né? É um soro que é proveniente de leite de altíssima qualidade, né? Digamos assim. Mas também é um leite que é coagulado por coalho de origem animal. Nessa região não pode usar coalho de quimosina de clonagem genética, né? Digamos assim, tá? Nada contra, não. Eu até gosto muito e funciona muito bem. Não estou falando mal, não. Pelo amor de Deus. Estou falando bem. Funciona bem. Eu estou citando que lá na Itália, né? Lá na Itália, para esses queijos é proibido por lei. O que acontece? Quando você coagula um leite, viu, primo, com presença de pepsina e presença de quimosina, digamos 10, 15% de pepsina, sei lá, é um coalho de vitelo, né? Que você conhece bem. A pepsina sendo bastante mais proteolítica, você tem mais aminoácidos no soro e você tem mais fios de coalhada e mais aminoácidos. Então, esse soro se permite muito mais fácil preparar um soro fermento, entendeu? Do que o nosso aqui. Então, eu já tive aqui com Giulio Cesare Emaldi, né, que é um grande queijeiro italiano, eu com Joca, lá na Canto Tocha, há muitos anos atrás, a gente fazia queijo com ele e ele ficava nervoso, irritado, porque não dava certo aqui o soro fermento, tá? Então, assim, veja bem, vou responder de novo para você. Você pode fazer, tá? Não tem nenhum problema, não. Você pode pegar um lactobacillus helvético de cultura semidireta ou indireta, ou até mesmo um cultivo direto, congelado, né? Pode colocar ele e vai funcionar, tá? O problema é você fazer ele crescer num soro comum. Então, não faça tal besteira, primo, entendeu? Eu sei que você está querendo fazer isso para diminuir custo, tá? Né, Marcão? O primo Elias realmente um cara que a gente deveria deixar aí de lado, porque fica fazendo esse soro fermento, não compra o cultivo da gente. Não pode. É lamentável, eu nem vou visitar ele mais, isso é por causa disso, mas eu vou responder porque ele é meu primo, entendeu? Então, o que você faz? Você pega um soro, aquece esse soro a temperatura de 80 graus, 90 graus, sei lá, vai dar uma ricotinha por cima aí, floculando, tira, e coloca um pouco de leite em pó, enriquece esse soro, não é nada incomum, é coisa fácil de fazer. Põe um pouquinho de leite em pó, dá uma enriquecida, e resfria a 45 graus e repica esse fermento aí que você está falando, que eu não sei de onde é que é, espero que seja nosso.
E duvido que seja nosso, né? Mas vai lá, viu? Estou brincando com você, Elias, entendeu? Tá bom? E coloca aí. Aí sim, eu acho que em 6 horas você vai ter uma 130, 140 graus do Ornick, tá bom? Dessa maneira é possível que funcione. Mas não tire o soro do final, igual se faz lá na Itália. Tira, mas prepara novamente dessa maneira. Eu acho que é o que você deveria fazer, senão você vai ter problema de padrão de qualidade no seu soro fermento. Tá bom? Marcão? Ok. Moço, nós estamos caminhando para o final e aqui, essa pergunta aqui veio de um amigo nosso que eu já citei antes e me fez lembrar de outro que trabalha no laticínio com o mesmo nome. Vou mandar um abraço aqui para o Oswaldo. O Oswaldo, desde a primeira live, eu vejo que ele está em todas, que ele dá o bom dia, lá, o boa tarde para a gente, o Oswaldo do Laticínios Veneza, do Tocantins. Outro que também usa o TM, igual o Josias aí, né? Você fala que é ruim. Isso. Um abraço para você, companheiro queijeiro. E eu vou fazer uma pergunta do Fredinho agora. Eu dei o abraço para ele antes, mas ele achou que eu não fosse colocar a pergunta dele aqui. É sobre a respeito de corte em queijão mates, né? E depois a gente vai estar terminando, né? Ele está perguntando sobre uma dúvida, né, que eles têm lá na fábrica, ele e os queijeiros, sobre a cicatrização do grão, né, 2 a 3 minutos após o corte. Ele fala que até um tempo atrás eles faziam esse procedimento e depois ele foi informado, né, que alguns queijeiros não utilizam isso mais em queijomates de 10 mil litros e as maiores, falando que isso daí não é tão eficaz. Ele está pedindo qual que é a sua visão em relação a essa cicatrização. Ok, vamos lá. Antes de responder a pergunta do companheiro aí, eu preciso dar um abraço no meu amigo Stefano Sabino, né? Está lá em Morada Nova, no Ceará, né? Lá no Laticínios Betânia. Menino novo, grande jogador de futebol, né? E que eu aprecio demais, meu velho amigo. Eu sei que eu participei muito da vida do Stefano, né? Tentando ajudá-lo, e ele corresponde muito. Grande abraço, meu amigo. Também um abraço para a Sara, pediu para mandar um abraço para ela, né? A Sara, que é lá de São Vicente de Minas, que é estudante da Cantor. Sara, um grande abraço para você, né? Espero que você esteja bem aí, segura aí com a sua família, né? E eu tenho um abraço para esses 3 caras que trabalham comigo, Marcão, que é o Fábio Monteiro, que está lá na fazenda, ele tem uma grande fazenda em Juiz de Fora, né? Ele produz sêmen para exportação, essas coisas, além de trabalhar na Dupont. Então, um grande abraço também aí para o Fábio Monteiro. Eu acho que o trabalho dele na Dupont. Ele mexe com essas coisas aí, imobiliário, lá em Juiz de Fora e tal. Eu também, né, que é o rei das escaladas. Ele tem um Jeep daquele aí, que sobe aí na Serra da Vitipoca e outras serras, meu grande amigo Jackson, e quer comprar uma Harley, mas não tem coragem, tem medo de cair. Grande abraço para você. E por último, né, é o cara que está intocado lá na Vila Olavo Costa. O Tom tem um apartamento lá na Vila Olavo Costa, em Juiz de Fora, e eu sei que ele não sai de lá, mal de medo de sair do coronavírus e medo de sair em volta também da Vila Olavo Costa, que não é um lugar meio perigoso, né? Então, Tom, grande abraço para você. Fique em casa, tá bom? Por várias razões, tá bom? Vamos lá, responder a pergunta aqui, né? Ô, moço, só um parênteses. Se você não tivesse feito isso hoje, eles iam chorar, principalmente o Jacó, cara. Eles ficam sentidos, que viajam comigo, cuidam muito de mim. Aí o Fábio quando não dá participar, que está em reunião, ele vira. O moço falou de mim lá na live? Não, falou, pode falar. Isso, eu falo sempre. Você sabe, Marcão, quando eu viajo com os 3 na Dupont, pela regra, eu sou o cara mais sênior na Dupont, né, e tal. E eu não posso viajar no banco da frente, regra de segurança da Dupont. É sério isso, entendeu? Eu tenho que viajar no banco de trás. Porque se bater o carro, eles morrem na frente, você entende? Me protege. É sério isso aí. Então eu ando sempre ali atrás, escondidinho, e aí na frente vão os 2 mais novos, né? Que é o Fábio e o Jacos. E o Tom vai ao meu lado, que já está 50 também aí. Tom, um grande abraço para você na Vila Olavo Costa de novo. Então, é verdade isso. Eles me protegem pra caramba nas viagens, sabe? Eu já estou assim, mais para lá do que para cá, né? Então. Equipe Fementec. De motocicleta, estou bem. Oi. Equipe Fementec, fica a deixa. Viajando com o Múcio agora, vamos ser igual taxista. Múcio no banco de trás, viu? É verdade. Deixa para a equipe, hein? É regra. Eles têm que abrir a regra. Entendeu? Bom, é o seguinte, essa história de quando você corta uma coalhada e você tem que esperar alguns minutos depois que você atingiu o tamanho do grão que você precisa, né? Claro. É verdadeira e faz sentido, tá?
Isso é uma coisa que veio muito da tecnologia americana, de fabricar cheddar, né, nos Estados Unidos, e o que o americano chama isso aí, chama de healing time. Essa palavra healing em inglês quer dizer sarar, curar, né, a pessoa que está doente, está healing, né, com H. Então, o healing time é o tempo que você dá para o grão curar. Você acabou de agredir o grão, você cortou o grão, formou um cubo de coalhada, né, ele está aberto às arestas desse cubo. Então, você dá um tempo de cura, você deixa o grão parado uns 3 minutos no soro antes de iniciar a agitação. Hoje em dia está comprovado que em volta do grão se forma uma película, tá? Uma película vai se fechando mais ou menos, né? E aí essa película, o que acontece? Ela impede maior saída de gordura de dentro do soro, você diminui a perda de gordura e, ao mesmo tempo, você impacta menos para quebrar o grão na agitação, que você vai fazer posteriormente, quando você inverte o sentido de agitação das liras, que você está no sentido de corte, você vai para o sentido de empurrar, né? Então, é muito importante fazer isso, porque tem realmente um impacto. Vou ser sincero para vocês, eu ando essas fábricas da América Latina para todo lado, pouca gente faz isso. Eu diria assim, talvez 20% dos queijeiros, infelizmente, e ajuda muito no rendimento. A pergunta é que, eventualmente, isso não ocorreria numa queijomate de 10 ou 15 mil litros, e apenas seria nos tanques pequenos, de 1.000 litros ou menos, né? Não, não é verdade. Esse processo não tem nada a ver com ser no queijomate, pode ser num tanque menor, vai ocorrer do mesmo jeito e é altamente recomendável, tá bom? Então, essas são as nossas respostas, né? E eu queria agradecer de coração a todos vocês que estão aí em suas casas, né? E agradeço muito quem está aí na roça também. Tem gente que está na roça me escutando, né? Entendeu? E em qualquer lugar do Brasil, né? É importante isso aí. Muito obrigado pela paciência de conversar comigo sobre queijos. Agradeço muito a Fermentec também. Aqui, assim.